Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e hoje o assunto é uma continuação do vídeo que nós falamos, no vídeo passado, que foi a história fantástica, incrível da Agnes, a história de uma mulher que conseguiu extrair de dentro de si o perdão, mesmo depois de ter passado por um sofrimento terrível. E hoje ela espalha essa história, ela divulga essa história pelo mundo, ajudando muitas pessoas, compartilhando o que aconteceu com ela e como ela conseguiu superar tudo isso. É uma história que nos faz refletir de fato o quanto que nós podemos e devemos evoluir no amor. Mas e quando a pessoa a ser perdoada somos nós mesmos? Muitas vezes nós cometemos erros. Mas algumas vezes esses erros eles são tão pesados que a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue encontrar o auto-perdão. Neste vídeo eu vou mostrar para você que perdoar-se é possível. E para isso basta você conhecer as duas chaves para que se encontre o perdão, para que você consiga encontrar o auto-perdão. E eu vou te mostrar agora. Vamos lá? A primeira chave está dentro de uma crença profunda enraizada na grande maioria de nós. No vídeo passado você viu que dentro de todos os nossos erros, as nossas falhas, que levam ao sofrimento e à dificuldade de perdoar, por trás de tudo isso existe a presença do ego. E no caso do auto-perdão, o ego ele atua também sem que a gente perceba, só que neste caso ele atua de uma forma diferente, um pouco diferente. E é isso que a gente vai falar agora. No caso do auto-perdão, a gente precisa entender alguns pontos importantíssimos que são essas chaves que eu vou passar para vocês e que se a gente não conseguir compreender isso, o auto-perdão ele torna-se praticamente impossível. A dificuldade no auto-perdão ela está no nosso DNA. Ela está dentro de um conceito que vem nos acompanhando há vidas e vidas e vidas. Esse conceito é o conceito do castigo. E, na verdade, eu acho que isso é muito comum para você, se você parar para refletir. Desde criança a gente escuta esse tipo de coisa. Deus castiga. E eu, por exemplo, eu conheço esse termo inclusive em japonês, que são os meus avós. E eu conheço esse termo, eu já ouvi esse termo Deus castiga em coreano, que foi de uma amiga que eu tive quando criança. Então, se você for pensar um pouquinho nos seus antepassados, ou até mesmo perguntar para o seu pai, para sua mãe, seus avós, você vai ver que esse conceito de que Deus castiga, ele está em diversas e diversas culturas. Você vai ver que estão entre os italianos, os alemães, os franceses, os ingleses, enfim, em diversos e diversos povos, desde milênios, há vidas, como eu falei, há muito tempo. Esse conceito está enraizado dentro de todos nós. E esse conceito, ao longo do tempo, ele foi se transformando dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, numa crença. Ele se transformou numa verdade absoluta. Tudo que está dentro do subconsciente, ele é compreendido como uma verdade absoluta. Para a gente compreender isso um pouco melhor, é só a gente começar com uma lógica muito fácil. Se Deus é amor incondicional, como que ele iria querer castigar alguém? Né? Não faz o menor sentido isso. O amor incondicional jamais castigaria alguém, jamais puniria alguém, porque afinal de contas, se fizesse isso, não seria incondicional. Mas como nós estamos há vidas e vidas reforçando essa informação dentro da nossa mente, do nosso subconsciente de que Deus castiga, nós estamos reforçando essa informação de que nós precisamos ser punidos.
É daí que vem a informação de que nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, portanto, nós precisamos ser punidos, nós merecemos sofrer. Acontece que acreditar num Deus manipulador, num Deus que castiga os seus filhos, tudo isso é desejo de um sistema egóico, um sistema que atua para controlar. Esse sim é um sistema que manipula para que a gente esteja cada vez mais distante da verdade. Esse sistema visa nos manter dentro dessa crença e manter dentro dessa inconsciência. Um outro exemplo de como um sistema egóico atua muito forte são as chamadas guerras santas, né? Como é possível que pessoas matem em nome de Deus? Como é possível que pessoas acreditem que o Deus ele vai dar preferência para um povo e não para outro, que ele ama mais um povo e não outro? Percebe? Mas isso é tão enraizado dentro desses povos que eles até dão a vida por essa crença. E no final das contas, se a gente realmente para um pouco e reflete e observa isso, não faz o menor sentido. As coisas simplesmente não se encaixam, não é verdade? Então pode ser muito claro para a gente, para mim, para você que está assistindo, mas de novo, para esses povos, isso é absolutamente verdade, porque como eu falei, está dentro do subconsciente. Esse é o poder de uma crença. Então, da mesma forma, no nosso exemplo, no nosso caso, por nós acreditarmos que nós merecemos ser castigados, nós merecemos porque nós somos pecadores, esse é um sistema que está profundamente enraizado. É uma crença que está dentro do subconsciente que nós precisamos primeiro descobrir, compreender e entender. É por isso que eu estou falando isso para vocês. Para quê? Para que a gente deixe que isso vá embora, para que a gente transforme isso de uma forma útil, produtiva, né? E eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Porque o lance todo é compreender exatamente isso. Essa primeira chave dessa crença é compreender por quê. Porque se não houver essa compreensão, ela simplesmente vai estar fadada ao sofrimento. Porque ela acredita que ela merece aquele sofrimento, seja qual for o que ela está passando. A nível de subconsciente é a mais pura verdade. E assim o que ela faz? A pessoa se condena, ela se julga, ela se pune. Né? O que ela está fazendo? Ela está dando voz ao ego. E enquanto ela não compreender isso, enquanto ela não compreender o quanto o ego está atuando por trás dela, o quanto ela está agindo sob o controle de crença, de uma crença fortemente enraizada, ela não vai conseguir encontrar o auto-perdão. Então o primeiro ponto foi esse que eu acabei de falar, essa chave de compreender que existe uma crença. E uma vez que é compreendido que existe uma crença que está causando tudo isso, é hora de compreender o porquê das coisas, o porquê dos erros, o porquê dos acontecimentos da vida. Os erros sempre serão possíveis de serem acometidos enquanto nós formos seres humanos. Mas o que nós fazemos com esses erros é o que determina se nós aprendemos e evoluímos com isso, ou se nós não aprendemos, nos condenamos, né, e ficamos num sofrimento como se estivesse amarrando uma bola de ferro na perna e num sofrimento ad eterno, como diria o professor Hélio Couto. Dessa forma, a segunda chave ela está na compreensão da diferença, da verdadeira diferença do significado da palavra arrependimento e remorso. Se você olhar num dicionário, você vai ver que as duas palavras são sinônimos, elas são idênticas. Mas, na verdade, na etimologia de cada palavra, elas são completamente diferentes. Arrependimento, em sua origem etimológica, significa mudança.
conversão mental ou espiritual. O remorso, em sua origem etimológica, significa tornar a ferir, atormentar. Pense por um momento quando você era criança, você talvez tenha colocado o dedo numa tomada, talvez tenha se cortado com uma faca ou alguma coisa qualquer, tenha prendido o dedo numa gaveta, né? E de que isso serviu para você? Você, com certeza, aprendeu algo com isso. E a partir do momento que você aprendeu, você não fez, você não cometeu mais esse erro. O lance é que quando a gente cresce, a gente se prende aos erros, ao invés de soltar. Na verdade, todos os nossos erros, eles servem para nos ensinar algo. É verdade que alguns erros podem ser muito profundos, podem ser erros muito grandes, mas em última instância, eles servem para nos ensinar algo. Então, para que uma pessoa consiga perdoar a si mesma, ela precisa de duas coisas. Primeiro, ela precisa compreender que existe uma crença e que ela precisa desmistificar essa crença. Ela não é merecedora de castigo. Aquilo aconteceu porque foi um erro, apenas um erro. Mas que um erro existe para nos ensinar algo. Então, na sequência, ela se arrepende. E quando ela se arrepende, o que ela faz? Ela está transformando algo dentro dela, transformando para melhor. E com o aprendizado daquele erro, ela passa a ser uma pessoa melhor, ela passa a não cometer mais aquele erro, ao invés de ficar carregando aquele sofrimento consigo. Já o remorso não tem nada a ver com compreensão. Remorso é punição, é castigo. Remorso é culpa. E isso não serve para nada, isso não resolve nada. Muito pelo contrário, mantém a pessoa num sofrimento eterno. Quando eu era criança, eu via muitas crianças terem aquelas festinhas, né? E um dia eu pedi para minha mãe se ela poderia fazer uma festinha de aniversário para mim. E naquela época eles passavam por uma situação econômica, financeira muito difícil. E mesmo assim ela deu um jeito. E ela fez uma festinha com alguns doces, com bexigas, com alguns salgados. E eu me lembro que durante toda aquela festa eu não estava me sentindo completamente feliz. E no final do dia ela me perguntou: o que você achou da festa? E eu disse para ela assim que eu achei a festa muito michuruca. Naquele momento ela fez uma cara, né, uma expressão de tristeza, porque ela não podia oferecer algo melhor para mim. Mas dentro de mim, naquele momento, eu enxerguei o quanto que eu estava sendo egoísta, o quanto que eu magoei a minha mãe por uma coisa tão boba. E eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, né? Fiquei carregando aquela decepção interna, autodecepção, autodesaprovação, por anos e anos e anos. Levou quase 20 anos para que eu tivesse uma conversa com ela, para que eu pudesse pedir perdão por ter machucado, magoado ela daquela forma. Veja o quanto eu remoí isso dentro de mim. E aí, no dia que eu consegui conversar com ela, que eu pedi perdão por isso, ela me disse que ela nem lembrava disso, né? Então perceba o quanto que a gente carrega as coisas desnecessariamente. Perceba o quanto que a gente transforma uma coisa tão pequena, né, uma coisa tão grande. Se a gente faz isso com uma coisa tão pequena, o quanto que a gente faz com coisas maiores, com erros mais sérios, mais, digamos, mais graves, né? E isso tudo é importante a gente perceber, para que a gente possa, ao invés de ficar carregando essas coisas, para que a gente possa transformar isso em algo útil, num conhecimento, num aprendizado. No caso da minha festinha de aniversário, era só eu pedir desculpas, né?
ser profundamente grato pela festa que ela fez e aprender a ser menos egoísta, conseguir me colocar mais no lugar de outras pessoas, no caso, no lugar dela e do meu pai na época, e seguir em frente. Mas essa coisa de a gente guardar algo tão fácil por tanto tempo, algo que seria de tão fácil resolução por tanto tempo, mostra o quanto é forte essa programação de autopunição dentro de nós. Da mesma forma que no vídeo sobre como perdoar o imperdoável, eu vou colocar aqui para você ver uma tabela, você já está vendo essa tabela, e essa tabela é um resumo sobre o que a gente está falando para facilitar a compreensão dessa questão toda, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer junto com vocês. Nessa primeira coluna da esquerda, então você vai ver ali quem, você está vendo quem, e você vê o ego e o eu superior. Então quando é o ego que você está dando voz, é o ego a quem você está escutando, o que o ego vê? Ele vê o pecado. E como ele vê o pecado, ele tem a ideia do castigo, a ideia da punição. E exatamente por ter essa ideia do castigo e da punição, é que ele sente remorso. Lembra que eu falei que o remorso é quando a gente fica se machucando constantemente, entra num ciclo de se machucar. E devido a tudo isso, quais são as emoções que predominam? Emoção da tristeza, da raiva, da insatisfação, tá? Entre outras emoções negativas. E aí então, por que o auto-perdão fica praticamente impossível de se conseguir? É porque o ego, ele prende a dor, né? Porque ele carrega a culpa, né? Então, quando a gente reflete sobre alguma coisa, algum erro que nós cometemos e nós estamos sentindo culpa, nós estamos dando voz ao ego. E agora aqui na coluna da direita, você está vendo o eu superior. Esse eu superior é o nosso eu verdadeiro, o nosso eu real, é a nossa essência divina, é a nossa centelha divina. E quando a gente está dando ouvidos, né, na verdade a gente está sendo quem nós devemos ser, a nossa essência, o que é que nós vemos? Nós vemos um erro, nós não vemos o pecado. E quando nós entendemos que foi um erro, significa que daí nós temos que tirar uma lição, um ensinamento. Por isso que vem a ideia do ensinamento. Uma vez que a gente tem que aprender algo com isso, nós sentimos arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas. Para quê? Porque com esse arrependimento é que vem de fato o aprendizado, vem a manifestação de amor, vem a empatia, como foi no meu caso, quando eu era criança, que foi através do arrependimento que eu me coloquei no lugar da minha mãe. Depois de um tempo refletindo sobre isso e entendendo melhor a atitude que eu tive. E aí então, por que o auto-perdão ele funciona? Porque o auto-perdão ele tem utilidade, entende? Ele é útil. Uma vez que você se perdoa porque você aprendeu, você entendeu, você percebeu que foi apenas um erro, você usa o que você aprendeu para ensinar outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas e não mais repetir este erro, não mais fazer algo parecido. Então perceba como são duas situações muito distintas, são dois caminhos muito distintos quando a gente escuta o ego e quando a gente escuta o eu superior. Nunca se esqueça, nós somos filhos de Deus. Como pode o Criador de tudo o que é, a energia infinita, a luz infinita, a sabedoria infinita, criar os seus filhos pecadores? Não faz o menor sentido.
Então, seja o que for que você cometeu, não deixe mais o ego te machucar. Arrependa-se profundamente, peça perdão, aprenda com isso e, acima de tudo, perdoe-se. Lembre-se, nós estamos aqui para aprender. Os erros existem para que a gente aprenda uma lição. Os erros servem para nos ensinar. E uma vez que a gente aprender a lição, uma vez que você aprendeu a lição, simplesmente solte. Seja feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes. Nós não estamos aqui para sofrer. Bom, mas talvez você esteja pensando, tá, e como é que fica essa questão de quem planta colhe, a lei da ação e reação? Como é que funciona tudo isso? Na verdade, esse é um assunto mais aprofundado, que tem que ficar para um outro vídeo. Eu devo falar desse assunto mais à frente, que inclusive é um assunto muito interessante que trata das leis herméticas. Se você não conhece, você vai gostar muito disso. É um assunto muito profundo, um assunto milenar. E se você já conhece, espere para ver o que a gente vai colocar aqui, o que nós vamos falar, que quem sabe possa ajudar a preencher um pouquinho mais aí na sua caixinha de conhecimentos, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar de um assunto interessantíssimo. Eu vou tratar aqui de um conhecimento de 5.000 anos atrás, que só agora, só nos tempos atuais, é que nós estamos começando a compreender este conhecimento. Você vai gostar muito, eu tenho certeza. Aproveita, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, clique no botão de se inscrever, para que você esteja junto com a gente no canal. Ative o sininho para que você receba os vídeos novos sempre que entrarem no ar, para que você não perca nada e esteja acompanhando aqui com a gente, tá? E se fez sentido para você, se você achou o vídeo bacana, compartilhe. Compartilhe porque você ajuda não só o canal a crescer, você ajuda para que a gente possa continuar trazendo conteúdos, para que a gente possa continuar compartilhando o nosso conhecimento em retribuição à sua audiência, tá bom? Mas compartilhe também para que outras pessoas possam também entrar neste caminho de evolução de autoconhecimento. Mas pessoal, por hoje é só. Obrigado por você estar comigo até aqui. Fiquem com Deus, gratidão e que todos nós juntos possamos evoluir.